Oi, meu nome é Thalita Oliveira, sou mãe, professora, educadora parental e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história, né, de recepção do diagnóstico do meu filho de transtorno do espectro autista. Não como uma forma de dizer o como vocês têm que lidar com isso, mas de trazer a minha experiência que vem sendo muito bem sucedida. O diagnóstico do meu filho só tem 8 meses e a gente já teve muitos avanços, por isso que eu resolvi compartilhar como que eu agi a partir do diagnóstico. Como eu disse, faz 8 meses que eu entendi que o meu filho está dentro do espectro autista. Na verdade, o meu filho ele teve o que a gente chama de autismo regressivo, ou seja, ele teve um desenvolvimento típico e depois ele estagnou e regrediu os avanços dele. Eu posso garantir aí que o desenvolvimento típico dele foi até 1 ano e 3 meses. A partir daí, eu acho que já haviam alguns sinais muito sutis que eu não tive conhecimento e capacidade de perceber. E aí, mais ou menos, com 1 ano e pouco, eu comecei, 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, eu comecei a me preocupar muito com a questão da fala dele, porque estava estagnada. Ele começou a falar algumas palavras com 7 meses, e aí ele soltava umas ou outras, mas o repertório dele não estava crescendo. E isso trazia muitos desconfortos para ele, que não conseguia comunicar o que ele queria, e alguns comportamentos muito desafiadores. Quando ele estava ali com 1 ano e 9 meses, nós fizemos uma viagem. E essa viagem, gente, foi muito longa, muito desafiadora. Porque viajar com criança é desafiador, mas uma criança dentro do espectro pode ser muito mais desafiador, porque a gente sai da rotina, a gente estava muito à mercê da rotina de outras pessoas, não tinha o lugar ideal para ele dormir, não tinha comida, né? Que o olhar tem uma certa seletividade alimentar, e não tinha comida ideal para ele, e ele não estava respondendo nem as comidas que ele gostava, na verdade. Eu acabei tendo que colocar muito nas telas, e a gente sabe que isso é um problema. E eu fiquei quase 1 mês nessa viagem. Na verdade, foi 1 mês mesmo. Quando a gente voltou, estávamos exaustos, e eu sabia que demoraria para o Oriá voltar, né, aquilo que ele era antes de viajar. Bom, a verdade é que ele não voltou. A partir daí, o Oriá apresentou muitos problemas comportamentais. Ele tinha crises, muitas birras. Boa parte do tempo ele ficava no quarto dele brincando com as coisas dele, não me procurava, eu que tinha que ir atrás dele. Ele só me buscava para pegar a minha mão e levar aos objetos. Ele se tornou uma criança muito inflexível e eu achava que tudo isso se dava por conta da fala atrasada, porque ele não estava conseguindo comunicar. Então eu comecei a buscar vários vídeos, né, de como estimular. Eu já marquei uma consulta com a fono, nós não tínhamos convênio e não tínhamos muita grana. Então eu marquei com 1 mês de antecedência, que aí eu ia me organizando para pagar as sessões, mas enquanto isso eu estudava para ver o que eu poderia fazer para ajudá-lo. E nisso eu encontrei um vídeo que era da Mayra Gaiato sobre os sinais de autismo, depois assisti outro, e depois assisti outro, e eu comecei a perceber que o Oriá tinha algumas características. Não todas, hoje ele tem quase todas. Quase todas não, mas uma boa parte delas fica muito evidente. Mas nessa época não, porque para quem não sabe, os sinais eles ficam mais consistentes após 2 anos de idade. O Oriá ainda não tinha essa idade. E eu comecei a pesquisar, e aí no aniversário dele de 2 anos, eu já tinha certeza que o Oriá estava dentro do espectro autista. Comecei a conversar com alguns amigos, já fui avisando para o meu marido, para minha mãe, para as pessoas, e comecei a buscar informação. A primeira coisa que eu fiz foi, eu comprei um curso da Family On Board, na verdade da Violet, do Family On Board, que é um canal no YouTube. Eu vou deixar aqui tanto o canal, porque é muito bom, quanto o curso. Era um curso super acessível em relação ao preço, é realmente um curso informativo que dava o beabá ali do autismo para mães que não sabiam sobre autismo, que não conheciam muito sobre isso. E ali eu entendi como eu poderia estimular meu filho, o que era o ABA, as terapias ideais para ele, quais eram as dificuldades sensoriais que essas crianças tinham. Fui entendendo o que era. Nós fomos à fono. Quando eu cheguei na fono, eu conversei já com uma neuropsicóloga que trabalhava no mesmo espaço, e ela falou que poderia fazer uma avaliação. Nós não tínhamos dinheiro, mas mesmo assim eu falei, passa no cartão, divide, vamos fazer.
E enquanto ele fazia a avaliação, foi ficando muito mais claro que ele realmente estava dentro do espectro autista. Eu cheguei a confirmar com a terapeuta. Eu perguntei um pouco sobre a aba, ela disse que aplicava a aba, então após a avaliação ele começaria, mas eu sabia que eu não teria como pagar todas as terapias necessárias, porque para quem não sabe, é assim, de evidência a criança tem que fazer aí pelo menos 20 horas. Não tinha como pagar isso. E nem conhecia muito dos direitos, né? Que o Oreá tinha nessa época. Mas, gente, eu queimei largada mesmo. É uma maratona, a gente vai ter que acompanhar a vida toda, então a gente tem que ir com calma, mas como eu era muito leiga, apesar de ser professora e ter trabalhado sim com crianças do espectro autista, de entender algumas características, eu era muito leiga sobre o que de fato era. Então eu fui muito atrás de informação. Eu li livros, posso deixar indicado aqui ou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Eu fiz um curso do Tiago Castro com a Dani Freitas, de aba, que é uma aba super estruturada. Eles também explicam o que é o autismo, os desafios, falam sobre questões judiciais. É um curso também bem informativo. Eu fiz esse curso, eu engoli esse curso e eu comecei a fazer o aba do meu jeito em casa. Gente, é muito desafiador, porque a gente está cansada nesse período. A criança ainda é muito inflexível, o horário é muito inflexível. Eu não sabia fazer direito, eu não tinha experiência, eu não sou terapeuta, eu sou mãe, mas ainda assim eu percebi um avanço significativo no Uriah. Então ele estava fazendo fono, uma vez na semana ele ia à terapia. Eu percebi também que a terapia não estava adequada, porque isso é muito importante. Ter conhecimento ajuda a gente a buscar uma ajuda profissional qualificada para os nossos filhos e a gente não desperdiçar tempo e dinheiro, entende? Então, em resumo, eu fui agindo, eu fui indo atrás, eu me movimentei muito nesse processo de descoberta. E aí eu percebi que eu não tive o luto que várias mães relatam sentir, né, logo que recebem o diagnóstico. E eu queria compartilhar o porquê que eu não tive esse luto, porque eu venho elaborando sobre isso nos últimos meses. Bom, eu primeiro sou professora de formação, então tive contato com muitos jovens e crianças típicos e atípicos, conheci muitas famílias. E para lidar com esses jovens e crianças de uma maneira melhor, porque também é muito desafiador da aula, eu conheci a disciplina positiva, me tornei educadora parental, fiz outros cursos que não fossem só de disciplina positiva, sobre educação parental, sobre estudos familiares. Isso antes de me tornar mãe. Na verdade, eu comecei antes de me tornar mãe e continuei depois que eu me tornei mãe e continuo até hoje me tornando cada vez mais educadora parental, me especializando nisso. Então, eu elaborei muito sobre maternidade, maternidades, né, estilos de maternidade, relação parental, relação com as crianças, como eu queria ter a relação com os meus filhos no futuro, como que eu gostaria de construir isso. E eu entendi uma coisa, que na maternidade, quanto mais certeza você tem, pior é. Porque, como diz Lua Barros, todo o ideal é violento. Você colocar muita expectativa, idealizar muito seu filho, faz com que ele perca a liberdade de ser quem ele nasceu para ser. E a gente não tem como controlar isso. Então eu sabia que o meu filho viria e o futuro dele era muito incerto. O que ele seria era muito incerto. E eu refletia sobre o meu papel diante disso, que era amá-lo incondicionalmente, dar a mão e dar autonomia para que ele conseguisse chegar onde ele precisava chegar, onde ele gostaria de chegar na vida dele. Então eu não criei muita expectativa, e eu nem sei se criar expectativa é bom ou ruim, sabe? Mas eu tenho uma certa falta de talento. Então, quando o Oriana nasceu, eu falei assim, eu quero que ele seja livre para ser quem ele é. Eu estava aberta para descobrir quem ele viria a ser. Então, quando o diagnóstico dele chegou, foi para mim como mais uma descoberta sobre ele, uma nova coisa que apareceu sobre esse sujeito tão novinho, né, recém-chegado no mundo, e não como uma morte de algo dele. Então, por isso que eu não tive esse processo do luto. Filhos são portadores de um futuro e o futuro é desconhecido. E eu acho que é muita arrogância também a gente achar que determinadas coisas não podem acontecer com os nossos filhos ou não vão. A educação deles não depende só da gente, depende de muitos outros fatores. Eu acho muito incrível quando os pais falam assim, eu não quero traumatizar.
como se a vida dessa criança passasse sempre pelo crivo deles, e não é assim que acontece. Ele vai para a escola, ele vai conviver com outras pessoas, às vezes tem um pai diferente. Eu desapeguei um pouco disso, sabe? E não, gente, que eu não tenha sentido medo, preocupação, dor, mas eu sinto que eu não fiquei no medo, eu não fiquei na dor, eu agi. Ao invés de eu ficar ali sentindo, eu fui para a ação, transformando isso numa solução, numa possibilidade para que meu filho se desenvolvesse e possivelmente não passasse pelas coisas que eu temia que fosse acontecer com ele. E eu descobri a partir disso uma potência muito grande em mim, porque na verdade eu sou uma pessoa que eu paro pelo medo, mas ser mãe transformou isso, ser esposa também. Acho que pelo meu marido eu vou muito para a ação. Foi graças a isso que hoje o meu filho tem acesso a todas as terapias adequadas. Ele fala muitas palavras, está o tempo todo buscando a gente aqui em casa, que é sempre a nossa companhia. É uma criança que reduziu em 80% as crises dele. E eu estou muito feliz com esse resultado. Hoje eu posso descansar e com mais calma para seguir essa maratona, me cuidar e até vir aqui e compartilhar com vocês tudo isso que eu estou compartilhando. Eu espero que de alguma forma o que eu disse tenha colaborado aí com esse momento de vocês, tenha sido uma luz. Eu me coloco à disposição como apoio e o meu contato de WhatsApp profissional, porque eu sou educadora parental. Todos os sábados eu faço um atendimento gratuito às famílias, então é só mandar o seu nome, que eu adiciono na lista, e marco uma data. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like, se inscreve aqui no canal, porque eu pretendo falar mais sobre isso, e comenta a sua história, compartilha comigo. Um abraço.